Aí, voltou. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Acho que agora ficou melhor, né? Ficou? Agora melhorou, né? Tá melhor agora a imagem, né? Hum? Esperar o pessoal entrar, né? Não, acho que. Uhum. Então, e aí, a gente começou, então, assim, aí lá no hospital, eu comecei a questionar os médicos, né, sobre isso, né? Comecei a questionar e falar, tem alguma coisa errada, não é possível, eu tinha levado todos os exames que ele tinha feito desde 6 meses, e eu comecei a questionar, tem alguma coisa errada, não é possível. Aí eu comecei, olha aqui as taxas, tem alguma coisa errada. Aí a médica pegou os exames e começou a olhar e falou assim: realmente tem alguma coisa errada. E aí, quando o Isaac teve alta, né, foram 15 dias porque ele foi internado pela pneumonia. E aí, quando aí a médica deu alta e aí ela mandou a gente procurar uma especialista, né? Uma médica, ela até tinha indicado uma médica chamada doutora Márcia Lima Verde, especialista, eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver aqui. Ela é uma especialista assim, nessa questão da imunidade, de leucemia, com crianças com câncer, né? Então ela me indicou essa médica que eu procurasse essa médica e que eu procurasse uma outra também a respeito de alergias também, né? Especialista também nessa área. E aí a gente descobriu também uma médica especialista nessa área, que era tipo assim, referência aqui em Fortaleza. Então essas duas médicas eram referência. E aí começou a questão de tentar descobrir o que o Isaac tinha. Né? E aí a gente foi fazendo vários exames, um falava que era isso, que era aquilo, fazia o exame e não dava. Aí essa da alergista investigou tudo, não descobriu nada. A doutora Márcia também, Lima Verde, fez vários exames. Meu filho fez até o exame, né, a pulsação para o miliograma, é mais ou menos assim o nome, que eu me esqueci agora o nome direito. Mas é o mesmo exame como se uma pessoa tivesse leucemia, e ele fez esse exame também. Então, todos os tipos de exame que você pensar, imaginar, o Isaac fez. Né? E ele era ainda bem novinho ainda. E aí foi assim, era muito difícil ver ele sempre doente, sempre né, passando por essa situação. A gente sempre pedia os irmãos, e aí os irmãos falavam que a gente tinha que ter muito cuidado com ele, porque como ele sempre estava com a imunidade baixa, então ele estava propício a pegar todos os tipos de doença. E era muito interessante, porque quando Isaac pegava alguma enfermidade, igual tipo assim, uma vez estava um surto de catapora. Então, assim, ele já era vacinado e tudo, ele pegou catapora. Mas enquanto as outras pessoas, outras crianças que tinham pegado catapora, estava cheio de catapora no corpo, o Isaac teve poucas cataporas, poucas bolinhas. Eu vi que mesmo com a imunidade baixa, Deus guardava a vida dele. Né? Deus estava protegendo ele, livrando ele. E aí, assim, vou tentar ser bem rápida para a gente não se prolongar, né, nessa questão até a gente chegar na próxima gravidez. E aí, então, o Isaac fez uma série de. Ele tirava sangue durante um mês, ele ficou tirando sangue em 3 dias. De 3 em 3 dias, o Isaac ia tirar sangue. E aí, ele, quando chegava no laboratório, ele bem pequenininho ainda, ele chegava e já dava o braço para a moça tirar o sangue dele. Gente, era de cortar o coração. Ele já chegava lá e já dava o bracinho, ele não chorava, ele não esperneava, ele não fazia nada. Ele dava o bracinho para ela tirar o sangue dele, de 3 em 3 dias, durante um mês. Porque eles estavam desconfiados que o Isaac tinha neutropenia cíclica, né? E aí, e aí também não era isso.
Então, resumindo, até que um dia aconteceu um retiro em Canoa Quebrada, aqui no Ceará, junto com a igreja, com alguns irmãos aqui em Fortaleza, né? E aí a gente foi para esse retiro, a Dani também estava lá, e aí o Isaac começou a passar muito mal. Ele tinha febre, a gente dava um medicamento, abaixava um pouco a febre dele, mas a febre não cessava, ele continuava. E a gente estava na barraca, acampado, e eu lembro que a Dani sempre ia lá na minha barraca ver como é que ele estava, e a gente começava a orar, né, a interceder. E antes disso também, isso, aí começava a interceder, e nisso quando a gente começou a orar, Deus começou a dar visão para a Dani dentro da barraca, mostrando até a minha casa, né, Dani? Algumas coisas que Deus estava, tipo, setas, né? Do diabo mesmo, assim. E aí, nada do Isaac melhorar, até que ele foi ficando bem molinho. Não sei se a Dani se lembra nesse dia, ela, de manhã cedo ia ter a reunião, né, o culto. E aí, de manhã cedo, ele estava bem com febrezinha e a Dani estava lá na barraca e meu esposo tinha saído e a gente estava orando e nada daquela febre. E aí a gente falou assim, aí a Dani falou assim, a gente podia levantar, a igreja podia levantar um clamor pela vida do Isaac. E aí eu chamei meu esposo e falei, Mo, pede pro pastor, né, na época, eu falei assim, pede para ele, pede para os irmãos levantarem um clamor pela vida do Isaac. Aí ele foi lá, né, falou com o pastor, falou com os irmãos, e aí a gente foi lá para frente, e aí a igreja começou a levantar um clamor pela vida do Isaac. E aí Deus deu uma visão para Dani. Você lembra bem direitinho a visão ainda? Então, vou deixar você contar a visão. Conta aí pra gente da visão que Deus te deu. Amados, eu lembro, mas não lembro, porque assim, tem coisa que corta. O senhor me mostra e a Mônica é bem melhor de memória, né? Mas eu lembro que era tipo uma estaca. Você vai me ajudando aí, Mônica. Tinha uma Isso estaca, aí. algo que estava sobre o Isaac, né? E aquilo ali é que estava sendo o empecilho para a vida daquela criança, né? Porque, como a Mônica precisa resumir, nós sabemos das batalhas espirituais que existem. E a Mônica, tanto ela como o esposo, vieram para Fortaleza, né? A desculpa foi o emprego, né? Mas o trabalho era muito maior, né? No campo espiritual. Então, assim, nesse período, a Mônica estava cuidando de muitas vidas. E quando você se levanta para cuidar de vidas, vidas que já estavam tragadas, que já estavam tidas como perdidas, né? No lado maligno, no campo maligno. Então, assim, quando você se levanta, o mal também se levanta. Existem as represárias, né? E quando eu tive essa visão, era justamente assim, como se toda essa enfermidade do Isaac fosse uma resposta pela batalha espiritual que Mônica e Rogério estavam pelejando por vidas que estavam vindo para o Senhor. Então, o Isaac estava sendo o alvo, né? Porque muitas vezes, quando o inimigo se levanta das nossas almas, ele não consegue atingir diretamente a nós, ele vai tentar atingir um dos nossos, né? E um dos seres mais assim, importantes, com o pai e com a mãe, é um filho, né? E uma criança vulnerável. E eu vi uma estaca justamente machucando. Agora, se eu não lembrei de alguma coisa, mãe, você vai e fala, tá bom? Era uma estaca, né, de madeira, assim, e cheia de prego. E ela estava enfiada, assim, no Isaac. Então, quando a igreja começou a orar, levantar um clamor mesmo, a tábua foi saindo com os pregos. Só que quando saiu, ficou alguns pregos ainda. Então, assim, e isso aí acabou ali o retiro, começou a faltar água naquele lugar, e aí a igreja teve que terminar o retiro, a gente veio embora e a gente já estava querendo vir mesmo pelo fato do Isaac estar com febre, para trazer no médico para saber. E quando chegou aqui, a gente trouxe ele no médico, né? O mesmo quadro, os mesmos exames, as mesmas coisas. Só que aí, quando foi mais tarde, a febre do Isaac foi cessando, foi parando, foi passando. E aí, quando a gente repetiu o exame de novo, o quadro do Isaac, a imunidade dele começou a aumentar. E aí, como a Dani falou na visão, que os pregos começaram tinha saído, mas tinha ficado alguns ainda, então eu e Rogério começamos, falou assim, então se tem, vai sair, em nome de Jesus. Aí a gente começou a orar, a jejuar, e aí a igreja lá em Teixeira também, irmãos em Vitória, gente, irmãos de
todo lugar, pessoas que eu nem conheço, que ouviram falar do caso do Isaac, assim, eu quero agradecer. Não vou nem citar nomes, porque eu posso, assim, esquecer de alguém. Mas, assim, muitos irmãos, assim, oravam pelo Isaac, intercediam pela vida do Isaac. E aí, Deus operou um milagre. O Isaac foi curado, curado. A medicina não sabe explicar. Essa médica levou o caso do Isaac para um congresso em Brasília. E aí, quando chegou lá, eles falavam, faz esse exame, ela, eu já fiz. Então, assim, eles tentavam descobrir o que era e ninguém descobria o que o Isaac tinha. Então, assim como veio, Deus também curou o Isaac. Né? E a médica ficou impressionada. Então, assim, depois ele ficou fazendo série de uma vez por mês, né? Durante 3 meses, e os exames dele deu todos normais. Um dos exames que o Isaac fez, né? Que foi esse mesmo que o pessoal faz até para... Ai, que meu esposo tá lá fora, mas é o miliograma. Eu não sei, é um nome mais ou menos assim, que eu esqueci Será agora que é direito. mielograma? Será que é Isso mesmo. mielograma? Isso, é o mesmo quem faz leucemia faz. O médico que fez, ele falou o seguinte, ele falou para a doutora, olha, doutora, engraçado esse menino, porque tá produzindo muito leucócito, muito neutrófilo, tá produzindo, só que tem alguma coisa que não tá permitindo passar pelo corpo dele. É como se tivesse um bloqueio. E aí a gente lembra da tábua, né? Algo que estava bloqueando. Mas aí o Senhor desbloqueou. E para a honra e glória do Senhor, o Isaac foi curado. Foi curado para a honra e glória do nome do Senhor. Deus deu a vitória, né, para a igreja, a vitória do Senhor. E aí, o que aconteceu? Quando o Isaac tinha 1 ano, a gente combinou nesse processo todo também, né? Assim, estava ainda acontecendo, porque o Isaac foi curado. Ele fez 1 ano em 2013. E quando ele fez 1 ano, eu e meu esposo combinamos que quando o Isaac fizesse 1 ano, a gente ia ter outro bebê, ia tentar outro bebê. Né? Porque o sonho do meu esposo era ter uma menina. Ele queria muito ter uma menina. O sonho dele era ter uma filha, uma menina. Então, assim, aí a gente foi tentar. Quando o Isaac fez 1 ano, aí a gente começou a tentar. E o Isaac nesse processo, porque ele foi curado, ele já tinha 1 ano e 8 meses quando ele foi curado. E aí, nesse processo, quando o Isaac fez 1 ano, minha sogra e minha mãe, né, lá da Bahia, vieram aqui para Fortaleza, para o aniversário do Isaac. E a gente foi como é próximo do Dia das Mães, a gente deu de presente para elas conhecerem Canoa Quebrada, né? A gente deu um passeio para elas de presente e a gente foi levar elas. Quando chegou lá, né, a gente foi no sábado, no domingo, quando a gente acordou, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor, e elas falavam assim, deve ser gases. Aí eu comecei a tomar remédio de gases, né? E fui aguentando, até que quando chegou à noite, quando a gente chegou aqui em Fortaleza, a dor era terrível. Era uma dor que eu não conseguia pisar no chão, era uma dor insuportável do meu lado esquerdo. E aí a gente teve que ir para a emergência, correr para a emergência, né? E quando chegou lá, a gente fez, o médico que me atendeu passou alguns exames, e aí a única coisa que ele viu, ele falou assim, olha, tem uma pedra na sua vesícula, tem pedras na sua vesícula, e tem uma pedra no rins direito, né? Então, aí ele falou assim, mas geralmente quando a pedra tá saindo, é que causa muita dor, deve ser por isso que você tá sentindo dor. Aí beleza, ele me passou um medicamento, né? Aí vim pra casa, a dor foi melhorando, e ele passou o medicamento pra dor, beleza, a dor sumiu, minha mãe e minha sogra depois foram embora. E aí depois, a dor passou um tempo, a dor voltou de novo. No outro mês, a dor voltou de novo. E aí a gente falou, deve ser por causa dessa pedra. Então a gente começou a procurar alguns especialistas nessa área. E a gente nos indicaram um médico na clínica Dejandi Costa, aqui em Fortaleza, uma clínica, gente, que eu recomendo também, porque eu fui muito bem atendida, assim. O doutor Paulo, assim, foi um instrumento de Deus, assim, naquele momento, assim, na minha vida. E aí o doutor Paulo, eu falando, levei os exames, ele falou assim, de fato, você tem pedra na vesícula e pelo que tá aqui, vai ter que passar por uma cirurgia, né? Essa aqui do rins, não, é tranquila, ela vai estar pequena, vai ser expelida, mas a da vesícula você vai ter que passar por uma cirurgia. E aí a gente foi conversando, ele falando dos sintomas, onde era e tal, ele falou assim, olha,
Agora, assim, para você estar sentindo essa dor que você está me falando, aonde você está, eu acho que você está com outro problema. Eu acho que você está com endometriose. Eu, que bicho é esse? Porque eu nunca tinha ouvido falar da endometriose, né? Há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, né? Eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Eu não conhecia, era algo desconhecido para mim. Você quer falar, Dani? Você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Então, assim, era algo totalmente desconhecido para mim. Então, assim, aí ele falou assim: eu tenho um amigo que é especialista, né, aqui em Fortaleza, ele é o referencial aqui. E aí vocês ligam para ele, eu vou até falar de vocês e tal, e vocês ligam para ele e marca e fala que é urgente. E aí a gente foi, só que a gente não conseguia uma consulta logo de cara, só tinha para não sei quanto tempo. Aí eu fiz os exames que esse doutor Paulo me passou, voltei nele, quando eu voltei, ele, e aí, vocês foram? Aí eu falei, doutor, esse amigo seu, ele não tinha a vaga, não. Ele, não, mas eu tinha falado de vocês para ele. Ele, não, peraí, eu vou ligar para ele agora. Aí ligou e já deixou certo, a gente voltou nele. E quando a gente foi lá nesse médico, ele explicou pra gente que era endometriose, perguntou os sintomas e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: você tem endometriose, sua endometriose é profunda e seu caso é cirúrgico, sem ter feito nenhum exame. Eu fiquei assim, arrasada, fiquei machucada, fiquei destroçada. Que eu pensei, ele tinha me explicado que aquilo ali causava infertilidade e um dos tratamentos seria até ficar grávida, porque o certo é a mulher, quando tá assim, não ficar menstruada e tudo, ele explicou, mas sem ter nenhum exame aprofundado, ele já me deu esse diagnóstico que eu tinha, né, e que eu ia precisar de uma cirurgia pelo meu caso, e eu fiquei assim, meu Deus, fiquei arrasada. Fiquei assim, meu Deus do céu. E aí saí dali triste, né? E aí repreendi também. Falei, não aceito essa palavra desse médico. Em nome de Jesus, não vou precisar de cirurgia, não. Vamos procurar outro médico. Aí a gente voltou, foi no nosso médico. Aí esse doutor que nos atendeu, esse médico que nos atendeu e falou isso pra gente, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, já que você vai ter que passar pela cirurgia para tirar a vesícula, então você aproveita e faz o exame, né? Já tira as fotinhas e tal, vê e já faz o exame para poder constatar o que eu tô te falando, que você tem endometriose. E aí, então, eu falei, nossa, amor, que médico é esse, viu? Meu Deus do céu, eu até apelidei ele de Dr. Ray. Porque eu falei, cara, esse cara aí é o Dr. Ray, né? Porque ele sabe demais, assim. Nem fiz o exame, nem nada. E ele já, tipo assim, já me deu o diagnóstico. E aí a gente voltou no meu médico mesmo, ginecologista, que estava me acompanhando aqui. E ele falou assim, não, fica tranquilo e tal. Não, faz sua cirurgia da vesícula, mas não se preocupa, não precisa fazer esse exame, não. Vamos fazer assim, você vai tentando ficar grávida. Se você não conseguir ficar grávida, né, durante 6 meses, no máximo 1 ano, a gente pode fazer inseminação artificial. Já foi para esse lado. Aí eu saí dali, eu falei assim, amor, assim, que esse médico me perdoe, mas eu não creio nisso. Eu tenho uma promessa de Deus, Deus falou que ia me dar filhos, e eu não creio nisso. Eu creio que Deus vai me dar filhos naturais, né, sem precisar de nenhum. Eu sei que eu não sou contra, viu, gente? De jeito nenhum. Eu acho que se alguém tem alguma dificuldade, né, Deus usa a medicina. Eu não sou contra de jeito nenhum. Só que eu tinha uma promessa de Deus e eu cria nela. Eu tinha certeza, convicção que quando Deus mandou eu ungir meu ventre, ele estava sarado e estava curado. Então, eu fui, né? E aí eu lembro compartilhando com a Dani, não, Mônica, vamos orar, vai dar tudo certo e tudo. E aí Deus, isso também no processo do Isaac, né? O Isaac também acontecendo as coisas com o Isaac, tudo isso, né? E aí Dani levou algumas amigas dela lá em casa. Ela falou assim, Mônica, eu vou levar umas amigas minhas aí na sua casa para orar por você. Vamos levantar um clamor aí na sua casa. E aí, Dani trouxe algumas irmãs, a irmã Sinara, a irmã Valdelice e outras irmãs também, que eu não me lembro o nome, e trouxe aqui em casa. E aí essas irmãs começaram a orar e Deus começou a levantar um mover aqui na minha casa, né? E Deus levou elas no meu quarto, assim, começou a destronar tanta coisa, assim, e elas falando que era tudo setas, né? Tudo como Dani falou, né? Às vezes quando você se dá para o Senhor, a cuidar de vidas, a ganhar vidas para Jesus, sempre vai levantar algo contra, né?
principalmente dependendo de como são as vidas que estão vindo, né? E a gente estava evangelizando umas meninas que estavam passando por um momento muito difícil, situações mesmo assim diabólicas mesmo. E aí, foi de Deus aquela oração e Deus tinha mostrado para essas irmãs que me via com o filho, né? Que eu ia ter uma outra gravidez. Então, assim, já fui me alegrando, me animando no Senhor. E aí a gente ficou confuso, né? Porque o médico que tinha me atendido falou que eu tinha endometriose, praticamente eu ia ter que passar pela cirurgia. O outro médico ginecologista que estava me acompanhando disse que não precisava, que era melhor não fazer nenhum exame, que era esperar e qualquer coisa partir, né, por outro método. Aí eu falei, amor, já que tá perto das férias, né, vamos lá na Bahia, no nosso ginecologista que acompanhou a gravidez do Isaac, que a gente já conhece, né? Vamos ouvir também lá em Teixeira, como a gente veio de Teixeira, um dos pastores nossos lá é médico. Vamos ouvir o que os irmãos têm para falar também. E aí a gente foi para Bahia, chegamos lá, conversamos com o Val, né, o pastor lá de Teixeira, e como médica, eu falei, o que você acha? Ele, Mônica, eu acho assim, se você vai fazer a cirurgia, por que não já fazer o exame para ver se você realmente tem, né, endometriose? Não, já faz uma coisa só, né? Aí eu falei, amém. Aí eu fui no ginecologista também, aí ele falou assim, né, mas vai lá nesse irmão, José Wilson, né, lá em Teixeira, e vê com ele também e tal. E aí a gente foi ouvir a opinião dele, porque a gente conhecia, né? Ele cuidou da minha mãe, ia nele, né? As irmãs lá da igreja sempre iam nele, era uma pessoa que a gente confiava, né? Que tinha referência. Então a gente foi, ele falou assim, não, já que você vai ter que fazer a cirurgia, então faz o exame sim. Aí ele indicou um amigo dele. Eu falei, como a gente já tá aqui na Bahia, né? E a gente não tinha família aqui em Fortaleza, então, assim, tinha alguém para olhar o Isaac, a gente decidiu fazer essa cirurgia lá na Bahia mesmo. E quando eu fiz essa cirurgia da vesícula, o médico, né, o doutor Michel, lá em Teixeira de Freitas, ele fez minha cirurgia da vesícula e fez o exame também. E aí, quando ele fez, quando eu já acabou a cirurgia, fui pro quarto e tal, e aí ele foi um dia, né, passei uma noite, no outro dia ele foi lá para ver como tava, para dar alta. E eu lembro que nesse dia, meu esposo, na hora, não estava, minha sogra, que estava comigo no quarto, e ele olhou e falou assim, olha, né? Aí ele falou, né, que realmente tinha foco de endometriose e tudo, que estava bem complicadinho. Aí eu lembro que ele saiu na porta, segurou na maçaneta da porta, voltou, olhou para mim e falou assim, você já tem um filho, né? Aí eu falei, tenho. Aí ele balançou a cabeça, tipo assim, ainda bem? Então, quando ele falou aquilo, assim, quando eu vi a cara dele, ele não me desanimou nem nada, mas quando eu olhei o olhar dele, foi aquele olhar, assim, como se eu fosse uma parente dele, ele estava sentida pela minha vida, como se ele, tipo assim, estava sentida, estava com um sentimento assim, poxa, ela não vai poder ter outro filho, assim, pelo que eu vi, tá complicado o caso dessa menina. Então, assim, foi esse sentimento. Quando eu olhei pro olhar dele, assim, eu falei, meu Deus, misericórdia. E minha sogra tava assim comigo, ela também não falou nada, acho que ela não queria me desanimar, ela só me deu uma olhada também, tipo assim, respirou fundo, né? Minha sogra é uma mulher, tipo assim, bem animadora, e ela olhou assim, querendo, tipo assim, passou um olhar de confiança, assim, não se preocupe que vai dar tudo certo. Aí eu amei, fiquei com esse olhar dela, né? E beleza. E aí depois eu falei com o Rogério o que tinha acontecido. E aí quando eu voltei para o médico, né? E aí voltei para Fortaleza, fui nesse especialista, né? O Dr. Ray, que é o apelido dele Dr. Ray, porque ele era o Bam 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 aqui em Fortaleza. E aí porque ele é, de fato, ele é referência aqui, ele tem muito conhecimento, assim. E aí, o exame constava que eu tinha endometriose profunda, que meu útero estava invertido, que meu colo do útero, que o reto, a bexiga, o útero, ovário, trompas e o intestino estavam colados, estava aderido um ao outro. E aí, por isso que ele falou, e aí o médico falou assim, olha, provavelmente você já, pelo que tá aqui,
Essa endometriose sua é de anos, é de muito tempo, não é da agora. Então, para estar nesse caso que está aqui, é uma endometriose de muito tempo. Então, ele falou, não sei como você conseguiu engravidar do seu filho Isaac. Então, hoje eu entendo por que Deus mandou eu profetizar no meu ventre, eu entendo por que o nome do Isaac é Isaac, porque de fato ele era uma promessa do Senhor, né? E Deus permitiu isso lá na Bahia ainda, né? Eu creio que ele alegrou nosso coração, porque de fato eu não sabia, né, que eu tinha esse problema. Eu sempre tive cólicas, mas eu ia no médico, mas não, isso é normal, eu passava medicamento e sempre falava que isso era normal. Hoje eu descobri que não é bem assim, né? Hoje eu tenho um conhecimento maior, assim, de tanto o passar por essa situação, e eu sei que não é bem assim, né? Então ele falou assim, eu não sei como você conseguiu engravidar do seu filho, né? E aí eu louvei ao Senhor pela vida do Isaac, pelo livramento que ele deu, e aí Deus deu a cura para o Isaac, e aí eu tive que passar pela cirurgia da endometriose. Quando eu fui passar pela cirurgia, né, da endometriose, foi em junho de 2015. E aí, só que antes disso, em maio, eu tinha uma irmã em Cristo, minha amiga, e também uma filha na fé, né, Dani? Uma pessoa muito querida, amada, que a gente orava muito por ela, né? Eu discipulava essa irmã, assim, ajudava na caminhar, né? Vamos dizer assim, a gente andava milhas juntas, né? E ela estava com o mesmo problema que eu. E aí essa irmã, ela fez a cirurgia com o mesmo médico que eu, né? Com a mesma equipe que eu. E ela veio a óbito. Ela faleceu na cirurgia, passou pela cirurgia, depois de 3 dias ela começou a passar mal, ela teve uma infecção generalizada, aconteceu uma fatalidade, um grampo do intestino dela rompeu, não, na verdade ele falhou o grampo, e aí deu uma infecção generalizada, e ela, depois de uns 5 dias da cirurgia, ela veio a falecer. Isso foi em maio, finalzinho de maio. E aí eu fiz a minha cirurgia dia 6 de junho. Então vocês imaginam o meu coração e da minha família pensar que eu ia passar por essa cirurgia e com os mesmos médicos, né? E o medo, né, de passar por isso, né? E acontecer a mesma coisa. Mas isso em maio também é o aniversário da Dani. Pode falar, Dani. Era isso que eu ia te lembrar, da oração, né? Mas você já está lembrando, joia. Isso. Aí a Dani, foi aniversário dela em maio, dia 24 de maio. E ela me convidou para o aniversário dela e ela disse, Mônica, vai ser um aniversário diferente. Deus colocou no meu coração para mim fazer um tempo de louvor, chamar umas irmãs para a gente adorar, orar uma pela outra, de glorificar o Senhor. Vai ser um aniversário diferente. Vai ser um aniversário assim. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Fui, quando eu cheguei lá já estava começando, as irmãs já estavam orando, já estavam compartilhando. E ela tinha chamado uma irmã lá, a Ana Carolina, que a gente chama uma missionária, né, a Carol. E quando eu cheguei lá, essa Carol tava compartilhando. E aí eu fiquei no portão, assim, né? Você entra, tem a garagem, tem um portão, assim, onde estava acontecendo um aniversário. E essa irmã, na hora que eu cheguei, assim, com outras irmãs, essa irmã já veio na minha direção, foi tocando na minha barriga, orando, repreendendo. E assim, Deus foi mover, trouxe um renovo sobre mim. E aí Deus usou essa irmã para falar que ela viu uma mancha preta na minha barriga, né? Havia uma mancha escura e quando ela orou, aquela mancha estava saindo. Deus estava me dando livramento e Deus estava me curando, né? E aí ela falou que Deus ia dar um filho e ela nem sabia que eu tinha outro filho, né? Então ela achava até que, depois conversando com ela, ela achava até que eu não tinha nenhum filho, que eu não tinha engravidado ainda, por isso que Deus tinha levado ela a isso. Mas na verdade eu já tinha um filho, que já era um milagre, e eu não sabia, né? E aí ela falou que Deus estava me dando livramento, né? E aí, isso foi 24 de maio, né? E aí aconteceu isso com a minha amiga, que veio a óbito com a mesma equipe que eu ia fazer, e aí em junho eu fui fazer a cirurgia. E aí os irmãos, muitos irmãos... Oi, pode falar. Esse momento que o Senhor permitiu em maio para falar com você, o Senhor usou não para falar só com você, porque como estava muito recente o que tinha acontecido com a irmã, toda a igreja estava também com esse receio, né? Porque além da dificuldade da cirurgia, que nós sabíamos que não é uma cirurgia
fácil, toda cirurgia tem o seu grau de risco, e essa sua, por estar tudo muito ligadinho, mais ainda. E como a gente tinha essa questão muito próxima dessa irmã que tinha acontecido essa fatalidade com a mesma equipe médica, então, assim, a igreja estava toda, Senhor, qual é a tua vontade? Aquela dor. Então, assim, quando o Senhor falou, foi um falar para toda a igreja, porque quem sabia da situação pode descansar, porque o mesmo Deus que fez o milagre com Isaac, quando ninguém imaginava que você nem podia, foi o mesmo Deus que usou justamente para dar uma força, uma confiança, porque a gente orou até porque teve um momento que a cirurgia não foi logo liberada, teve que recorrer, teve que correr atrás assim, de outros meios, porque o plano de saúde estava criando dificuldade, e eu, Senhor, então é o Senhor que não está permitindo. Senhor, faz um milagre, porque como nós não somos nada, nós dependemos do Senhor, então nós vamos na dependência dele, o que ele vai dizer. Então o Senhor é um Deus de sinais. Então, como teve muitas dificuldades, até que o Senhor falou naquele dia. Amém. Verdade, foi mesmo. E aí, realmente, na verdade, era para mim ter feito a cirurgia primeiro do que essa irmã. Eu ia fazer primeiro. Só que como a Unimed não liberou, né, a gente teve que entrar na justiça, né, e um processo judicial. Então, essa irmã fez a cirurgia primeiro do que eu, né? E aí, até que a Unimed liberou e foi marcada essa cirurgia exatamente para o dia 6. E muitos irmãos, meu esposo estava até lembrando, tipo assim, muitos irmãos até falavam com ele, cara, não deixa sua esposa entrar nessa cirurgia, não, né? E aí, como Deus falou, quando essa irmã trouxe essa palavra lá, foi um refrigério para todo mundo, né? Tipo assim, não, Deus está nesse negócio. E eu lembro que eu até fiz uma oração naquele dia, eu falei assim, Deus, se o Senhor quiser me levar, como o Senhor levou essa irmã, assim, se for para tocar no coração desses médicos, para esses médicos reconhecer quem é o Senhor, pode me levar, Senhor. Eu até fiz essa oração. Eu falei, Senhor, pode me levar. Se for assim, trocar a minha vida pela deles, assim, se o Senhor quiser, se nisso tudo, nesse processo, o Senhor quer falar com esses médicos, né? Se o Senhor quer falar com os médicos, se o Senhor quer falar com a igreja, então, assim, eis-me aqui, faz assim a tua vontade. E aí chegou no dia da cirurgia, fui para a cirurgia. Gente, foi tão tenso que eu assim, tinha mais eu tinha, apesar de Deus ter usado, né, várias irmãs, não só essa irmã, mas outras irmãs, para me dar a palavra, para falar. Eu tava me sentindo que eu tava indo pro abatedouro, matadouro. Eu tava me sentindo como se eu estivesse indo para matadouro. Então lá eu pedi perdão pro meu esposo, comecei a pedir perdão, me perdoa por tudo, qualquer coisa, né? E tudo que eu lembrava, eu pedia perdão por cada detalhe, por cada coisinha, eu comecei a pedir perdão. Foi um tempo bom, né? Porque eu pude me lembrar até de pequenos detalhes de pecado. Aí eu já confessei tudo ali, né? E acho que naquele momento ali até eliminou meus pecados ali, né? Tudo que eu lembrei, assim, de possível e impossível entre casais, eu pedi perdão, né? Perdão se eu não servi como deveria. Todos os tipos de perdão que eu lembrava, eu pedi perdão para o meu esposo, me despedi dele, né? Fui para o hospital despedindo do meu filho. E aí foram vários irmãos para o hospital me levar, né, para essa cirurgia. E aí, no dia da cirurgia aconteceu, eu fiz a cirurgia e no momento que eu estava na cirurgia também aconteceu algo que eu não sei explicar o que aconteceu, só lembro que teve uma hora que eu estava muito tensa e o anestesista me anestesiou, né? E aí a equipe, né, vai chegando e tudo, assim, eu creio que passou porque eu não vi nada, mas eu sei que no momento que eu estava lá naquela sala de cirurgia, do nada, eu acordei e não vi ninguém. E aí eu falava assim, só via tudo muito branco. Tava tudo muito branco, claro, não via nada. Só me via deitada e via uma luz em cima de mim e o resto tudo branco. E eu tava sentindo muita dor. E eu falava assim, tá doendo muito. E aí vinha um homem, chegava assim do meu lado e falava assim, não se preocupe, vai passar. E aí eu não sei, assim, não vou dizer para você, foi uma visão, foi um sonho, foi real, não sei se foi um médico, eu não sei. Se foi um médico ou se foi algo do Senhor, se Deus usou, né, aquele homem, quem estava ali, eu não sei. Só sei que aconteceu isso e aquele homem falou, não se preocupe, vai passar.
E aí, quando acabou a cirurgia, eu fui pro quarto e, de fato, eu comecei a sentir muita dor. Quando o efeito da anestesia passou, os irmãos foram me visitar. Eu lembro que os irmãos perguntavam, e aí eu tô com muita dor. Era muita dor, porque foi tirado 17 centímetros do meu intestino, né? Foi descolado meu reto, foi descolado meu útero, foi descolado minha bexiga, foi descolado meu ovário. Então, assim, tava tudo mexido, tinha muito foco de endometriose. Então, assim, foi uma cirurgia muito delicada mesmo, muito delicada, né? E eu acho lindo como Deus faz, porque o médico, porque são vários médicos ali, é um médico especialista só do intestino, né? O outro, o ginecologista, e aí o do intestino, ele falou bem assim para mim, que é uma, nossa, é uma pessoa assim maravilhosa, super tranquilo. Esse do intestino, ele falou assim para mim: olha, eu achei tão interessante que foi Deus, ele usou essa palavra, ele foi Deus, porque na hora que eu fui tirar o pedaço do intestino, era como se alguém tivesse descolado e soltado para mim. Eu não precisei fazer esforço para puxar, já estava tipo assim, pronto só para mim cortar, né? Ele falou. Então, assim, foi tirado esses 17 centímetros do meu intestino e ele falou que já estava como se tivesse preparado já para ele e ele só teve que cortar e grampear, né? Então, assim, Deus me deu esse livramento. E aí eu fiquei 3 meses de recuperação e um dos tratamentos para endometriose, assim, não tem cura, ele tem tratamento, né, segundo a medicina. Então, assim, principalmente se a pessoa quer engravidar, né, então você tem que passar por um tratamento, né? Então, eu fiquei 3 meses ali em recuperação e o médico falou que aí no quarto, quando eu ia para o quarto mês, aí ele falou: agora, se você quiser tentar ter filho, essa é a hora, porque o intestino tá limpinho, né? Tá tudo limpinho, né? Você tá tudo ajeitadinho, então essa é a hora. Então, o bom seria que você engravidasse logo. Gente, quando ele falou isso, era no terceiro mês, indo para o quarto mês, que ele liberou para tentar engravidar, eu engravidei no mesmo mês, com o útero invertido, né? Porque eles descolaram em tudo, mas o útero tá no exame que estava invertido. E aí eu engravidei, e tinha também um cisto no meu ovário direito. Então, assim, mas na verdade esse cisto foi causado pela o foco da endometriose mesmo que formou. Então, assim, Deus, assim, ele é perfeito. Quando ele fala, ele cumpre, né? Ele cumpre. Deus não é homem para que minta. Se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Então, eu engravidei da Iana. O nome dela é Iana, né? Então, assim, meu esposo queria muito ter uma filha, queria muito. O desejo do coração dele é ter uma filha. E Deus atendeu o desejo do coração dele, né? Deu uma menina. E aí, como eu escolhi o nome do Isaac, ele falou assim: ó, quando a gente tiver o segundo filho, eu que vou escolher o nome. E Deus tinha falado para ele, né, que antes da gente saber o sexo da Iana, Deus tinha falado em dezembro para ele, que falou para ele que ia dar um presente para ele e que ia ser uma menina. E aí ele anotou, né, bem direitinho, anotou a data, a hora, tudo direitinho que Deus falou com ele e não me falou nada. Quando a gente foi fazer o exame, era uma menina, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Deus atendeu o desejo do coração dele. E aí foi uma alegria, assim, né? E ele, nossa, olha aqui, ó, aqui tá aqui marcado para você ver, ó, que Deus tinha me falado que ele ia nos dar uma menina, né? E aí, só que aí, com 3 meses que eu estava grávida, eu tive descolamento de placenta. E aí foi outra luta, né? E aí o médico falou assim, o médico que fez a ultrassom, muito assim, muito de Deus também. É um homem assim, gente, que eu louvo a Deus, porque Deus colocou assim profissionais também assim maravilhosos na minha vida. Então, o doutor Luciano, aqui em Fortaleza, ele fazia meus exames e ele me tranquilizou: olha, fica tranquila, você faz isso, faz aquilo, você vai ver, você vai no médico, ele vai fazer isso com você, vai falar isso pra você, né? E você segue direitinho, você vai ver que vai dar tudo certo. Mas assim, o médico falou, mas a gente como mãe fica apreensiva, né?
a gente fica assim apreensiva. E aí eu vim para casa e aí a gente levou o resultado para o médico. Quando o médico vira e falou assim, olha, você vai ter que fazer repouso absoluto. E aí eu tive que fazer repouso absoluto, eu não podia segurar meu filho, o Isaac, eu não podia fazer nada, não podia fazer comida, não podia, tinha que ficar o tempo todo deitada ou sentada com as pernas para cima. Eu não podia pegar peso. E aí ele falou assim, olha, vai ter que ser pelo menos um mês, assim, bem radical, para poder ver se a gente reverte esse quadro. Né? E aí foi, assim, muito tenso, foi muito complicado. E aí eu chorava, assim, orava ao Senhor, confiava no Senhor, mas ao mesmo tempo tinha dia que eu levantava, assim, angustiada, triste, né? E aí os irmãos me davam palavra e a Dani, assim, como uma amiga, sempre me ligava, mandando palavra, né? Me animando. E eu lembro que os irmãos me serviram, as irmãs, né, faziam comida, porque o Rogério ia chegar para jantar e não ia ter comida, não ia ter comida para o Isaac. Então, assim, as irmãs faziam comida, trazia aqui em casa, né? A gente tinha uma pessoa para fazer faxina e tudo, mas essa pessoa era só para fazer faxina, ela não cozinhava. Então, eu tinha só diarista, né? Que vinha uma vez por semana na minha casa. Então ela limpava e as irmãs vinham trazer comida para mim. Né? E assim, eu louvo a Deus pela vida da igreja. Tem um louvor que fala bem assim, que os irmãos que Deus deu para a igreja de Teixeira, que fala assim que a igreja é linda. E de fato a igreja é linda, porque eu fui amada pelos irmãos, eu fui servida pelos irmãos, né? Teve um casal, assim, principalmente um casal, eu vou até citar o nome dela aqui, porque ela foi muito importante. Eu lembro assim que ela fazia comida que meu esposo gostava. Meu esposo ama lasanha, ama pudim. Então, assim, ela vinha trazer, o nome dela é Missy, e ela vinha assim, quando era a vez dela de trazer comida, ela trazia a comida que meu esposo gostava. Ela trazia pudim, ela trazia lasanha, tudo que ele gostava, ela trazia para ele. E eu via, assim, Deus na vida dessa irmã servindo, né, com muito amor, né? Então, assim, muitos irmãos nos serviram nessa época. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, né? Sem a igreja nós não somos nada, assim. É claro que sem Jesus, mas Jesus habita na igreja porque nós somos a noiva de Cristo, né? Então é muito lindo, né? A igreja do Senhor, né? A gente tá mesmo assim em comunhão com a igreja, né? Porque sempre vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter salmos, vai ter cântico, vai ter palavra de ânimo, vai ter exortação também, vai ter crescimento, né? Então a igreja de Cristo ela é completa, ela tem de tudo para nós, né? Deus deixou a igreja. Ordena a bênção, né, mãe? E é lá verdade. o Senhor ordena a bênção, na unidade, né? É assim que o Senhor ordena a bênção. Amém, Dani, é verdade. E aí, depois de um mês, quando eu voltei no médico para fazer o exame de novo, gente. Isso, nesse mês, quando eu tava assim, né, não podia fazer nada, eu orei ao Senhor, eu falei assim, Deus, o Senhor me prometeu que ia ter um filho, mas se não é ela ainda, né, então, por favor, não permita que essa gravidez vá para frente e depois o Senhor levar, né, a Iana. Se é da tua vontade, né, se o Senhor vai levar, então leve logo agora, porque eu não quero me apegar a esse bebê, eu não quero me apegar e depois, porque eu sei que não é meu, eu sei que é do Senhor, mas eu não quero me apegar e depois o Senhor levar. Então ela é sua, se o Senhor quiser levar, se o Senhor vai levar ela, então leve logo agora, porque para mim não me apegar, porque, Senhor, eu sei que vai doer, vai machucar, né? Eu fiz essa oração, fui sincera para Deus, né? Falei, Senhor, não adianta, não vou dizer para o Senhor que eu não tô triste, que eu não vou chorar, eu vou chorar, eu tô triste, né? Eu tô tensa, tô preocupada, né? Falei com o Senhor, fiz uma oração sincera e eu falei com o Senhor, Senhor, então, se o Senhor vai levar, leve logo, Senhor, porque eu não quero, assim, passar, né, por tanta angústia, já foram tantas coisas. E aí, naquele dia, eu fiz essa oração e no outro dia, uma irmã me ligou e ela me entregou uma palavra e ela falou bem assim, Mônica, Deus mandou te entregar uma palavra, mas essa palavra não é para você.
essa palavra é para a sua filha, é para Iana. Eu quero que você leia para ela, porque é uma palavra de Deus para a sua filha. Quando ela falou isso, eu falei, aí ali eu tive convicção que, nossa, Senhor, vai dar tudo certo, porque como o Senhor vai dar uma palavra para um bebê, se o Senhor vai levar, se o Senhor está dando promessas para ela aqui, é porque o Senhor vai cumprir. E o Senhor deu uma palavra que está lá em Jeremias 1:5, né? Que diz bem assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profetas às nações. E isso tinha a ver com a promessa que Deus tinha me feito lá atrás, o que meus filhos seriam na mão do Senhor, né? E o Senhor falou, eu consagrei a sua filha, né? Então, assim, essa palavra é para minha filha. Eu coloquei essa palavra no quadrinho, no quarto dela, para toda vez ela lembrar que ela tem uma promessa de Deus para a vida dela, né? E aí, passou mais um dia, um outro irmão me ligou para o meu esposo e falou assim... Mano, Deus, eu tava saindo de casa e Deus me deu uma música para a sua filha. Gente, olha que coisa tremenda. Minha filha nem tinha nascido ainda e Deus já tinha dado uma música para ela, já tinha uma palavra de promessa. Então esse Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E aí ele deu esse louvor. No final eu vou tocar porque para não estender muito aí, quem né, quiser continuar para ouvir, depois no final eu coloco para não se estender muito. Então, assim, aí Deus operou esse milagre, né? A Iana nasceu para a honra e glória do nome do Senhor, uma menina linda no Senhor, uma bebê linda, cheia de saúde, perfeita. E como no Isaac, não sei se você lembra, eu queria ter muito parto normal. E eu não tive contração, não tive nada. Eu fiquei esperando e nada, não tive. Então, tivemos que fazer a cesárea seguindo a orientação do médico. E aí, quando foi na Iana, eu falei com o médico, poxa, eu queria ter normal, porque eu queria saber o que era dor de parto. E ele falou assim pra mim, olha, falou pra mim e meu esposo, olha, eu vou ser sincera, eu não indico pelo seu quadro. Você teve endometriose, eu acho que o seu quadro é de risco. Eu não recomendo você fazer normal, mas aí você, como casal, vocês verem. E aí meu esposo fez uma pergunta para ele, falou assim, doutor, se fosse a sua esposa, você faria cesárea ou normal? Ele, ó, eu vou ser sincero para você, como médico, se fosse a minha esposa, eu faria cesárea. Eu não colocaria minha esposa em risco. E aí meu esposo falou assim, não, amor, aí a gente orou o Senhor e tal, buscamos de Deus, falou assim, não, vamos então fazer cesárea. E aí marcou a cesárea, né, para o dia 4 de julho, né, de 2016, quando a Iana nasceu. Só que Deus é tão lindo que eu falei para o Senhor, falei assim, poxa Deus, eu queria saber tanto o que é uma contração, o que é dor de parto. Gente, a cesárea estava marcada. Eu me internei à noite, 10 horas da noite para 5 horas da manhã fazer a cesárea. Quando foi 2 horas da manhã, eu comecei a sentir contração. Eu comecei a sentir dor de parto. E aí, quando eu fui levar, e foi isso assim de até na hora do parto, né? E aí o médico falou assim, olha, mesmo que você está sentindo contração, eu acho ainda muito arriscado, porque a gente não sabe o que pode acontecer. É melhor a gente continuar prosseguindo com cesárea. Então, a gente resolveu fazer isso, né? E aí a Iana nasceu, uma menina linda para a honra e glória do nome do Senhor, né? Ela é linda, ela é cheia de vida, uma menina alegre, assim, uma menina cheia do Senhor, muita energia mesmo, né? E aí, outra coisa também que aconteceu, que quando, já que ia fazer cesárea, e como um dos tratamentos para endometriose é não menstruar, a gente tinha decidido, então, falar com o médico para a gente tirar, né, o útero, para mim não menstruar mais e ligar, né? Então, a gente decidiu, então, parar no segundo filho. E aí, quando a gente foi falar com o médico, ele falou assim, olha, eu não posso fazer isso porque vocês me avisaram muito em cima da hora. A lei diz que tem que ser com 60 dias de antecedência, tem que ter 2 filhos vivos, a lei fala isso, foi o que ele me falou. Ele falou assim, a lei diz isso, e você não tem 2 filhos vivos, você tem um vivo e um na barriga. Então, eu não vou fazer a sua cesárea. Beleza, então a Iana nasceu.
Não vai Não vou fazer a fazer, ligação. perdão, não vou ligar, né? Não vou te ligar, não vou tirar seu útero. E beleza, então aí a Iana veio e tudo. Aí depois de 40 dias, aí o médico, né, a gente colocou o DIU para mim não menstruar, né? E aí segui. Depois de um ano, né, que eu tinha colocado o DIU, que a Iana nasceu, eu voltei, aí eu comecei a menstruar direto, 20 dias direto, 15 dias direto, e voltei a sentir dor, e aí a gente teve que tirar o DIU, né? E aí eu fiquei sabendo, esse médico que estava me acompanhando, ele me indicou uma outra médica. Ele falou assim: olha, tem uma outra médica que saiu até dessa equipe desse médico que te operou primeiro, e ela é benção. Essa médica, ela é referência aqui em Fortaleza também. Se você quiser, você pode ir nesse que já te acompanhava, ou você pode ir nela. Aí eu falei: Mô, eu gostaria de ter uma conversa com ela, eu gostaria de ir na consulta para me ver. E eu fui, o nome dela é doutora Karine Azim, né? Uma médica aqui em Fortaleza. Gente, olha, que médica também. Eu só tenho que agradecer a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Essa médica ficou mais de uma hora comigo, me explicando, conversando comigo, falando comigo. Ela, Mônica, né? Antes de partir para a cirurgia, vamos fazer tudo que a gente pode. E fomos, e fomos, e fomos. Só que nada, gente, eu sentia tanta dor que teve um dia que eu liguei para uma irmã, vim ficar com a minha filha, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia, porque se eu pisasse com o dedo do pé no chão, era uma dor de enlouquecer, era uma dor terrível, horrível. E aí eu liguei para a irmã e falei assim: irmã, né, o nome dela é Mariana, eu falei: Mariana, por favor, você pode vir aqui ficar com a minha filha, porque eu não estou aguentando de dor, né? E aí ela veio, ficou com a Iana e era uma dor insuportável. E aí essa doutora Karine, né, falou assim: ó, Mônica, então acho que nesse caso é melhor a gente partir para a cirurgia. Já que vocês não querem ter filho, então a gente... Então, agora, no ano passado, em 2019, eu passei por outra cirurgia, né? Tirei meu útero, hoje eu não menstruo mais, então hoje eu tenho uma melhor qualidade de vida, né? Às vezes, eu não tirei o ovário, então quando os ovários ainda eles estão no período fértil, vamos dizer assim, né? Quando ele está ovulando, eu ainda sinto um pouco de dor, mas nem se compara com a dor que eu sentia antes. Eu não preciso tomar medicamento, né? Por causa dessa dor. É uma dor bem leve, mas eu não menstruo mais e eu não sinto a dor insuportável que eu sentia antes. E aí foi isso que Deus fez na minha vida, né? E eu queria pedir para a Dani ela falar alguma coisa, e eu queria também pedir para a Dani estar orando, né? Para você que é mulher, né? E você que quer tentar engravidar, que você está esperando uma promessa de Deus, seja filho, seja qualquer outra coisa, né? A gente quer estar orando por você, que Deus possa também colocar pessoas, né, na sua vida, assim como colocou na minha, que você possa crer no Deus de milagre, no Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O desejo do meu coração era ser curada por Deus. Eu não queria passar pela medicina, eu não queria passar por cirurgia, mas Deus tem seus planos, a sua forma, né, de agir. Se Ele deu sabedoria aos médicos aqui, amém. Eu vejo que Deus operou através da mão daqueles médicos na minha vida, né? Então eu vou estar pedindo a Dani para estar orando e falar também o que Deus colocou no coração dela, e a gente levantar assim um clamor por você que quer engravidar e que não consegue, né? Talvez você tenha endometriose, talvez você tenha algum outro problema também de saúde, né? Então a gente vai estar levantando agora um clamor pela sua vida, né? E eu creio que Deus pode fazer, assim como Ele fez na vida de Ana, né? Que não podia engravidar, mas Deus deu um filho para Ana, Samuel, né, pelo qual ela entregou para Deus. Então, Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Ele é especialista, né, no milagre. Aquilo que a gente não pode ir é o que Deus pode ir, né? Pode fazer, né? E aí, na live segunda-feira que vem,
Eu já convidei a doutora Karine, ela vai estar falando o que que é endometriose, ela vai estar tirando dúvidas, falando. Então, se você. Ah, outra coisa que eu queria falar também é para os homens. Eu quero honrar aqui a vida do meu esposo, porque todas as vezes que eu ia no médico, né, meu esposo sempre foi comigo. Ele nunca me deixou ir sozinha. Ele sempre foi, isso foi muito importante para mim. Como mulher, eu me sentia assim amparada. Às vezes, quando eu ia no médico, eu ia tão tensa, tão nervosa, que a médica falava, eu entendia, só que quando eu saía dali, parece que me dava um branco, mas era de tanta tensão que eu nem me lembrava direito. E aí eu perguntava, amor, me explica, fala tudo de novo aí pra mim. O que é mesmo? O que eu tenho que fazer? É isso mesmo? É desse jeito mesmo? E eu falo com meu esposo, falo assim, moça, você deveria até fazer medicina, porque ele que fala, amor, toma, ele já sabe os medicamentos, ele sabia tudo. Então, assim, ele cuidou, assim, eu quero honrar a vida do meu esposo, né? Declarar mesmo, assim, meu amor, que Deus possa estar honrando mesmo a vida do meu esposo e incentivar outros homens a fazerem da mesma forma, né? Ajudar suas esposas, ser uma com elas, acompanhar ela nas consultas, porque, gente, tem exames que são terríveis, vocês não têm noção. É incômodo, dói, machuca, é horrível. Tem exames que, às vezes, a mulher tem que se expor, né? Então, assim, é muito importante quando o homem, né, pode ir com a sua esposa, né? E não só homem, né? Mas talvez você é solteira, né? Ter alguém, sua mãe, né? Uma amiga que possa também te acompanhar é muito importante também, né? Você não está só também, né? E aí eu, né? Segunda-feira que vem, a doutora Karine vai estar aqui, né? E ela vai estar explicando o que é endometriose, né? As consequências, os medicamentos. Ela vai explicar tudo sobre a endometriose, os exames, né, os sintomas. Então, vai ser uma live. Ah, Mônica, é só para mulher? Não, é para homem também, porque você, como homem, pode ajudar também, né, a sua esposa. Talvez você é até solteiro, mas um dia você vai casar, você também vai poder ajudar a sua esposa. Então, sempre é bom a gente ter conhecimento, né? A gente entender, porque às vezes tem mulheres que sentem dor e muitas pessoas acham que é frescura. Ah, não, isso é frescura, isso é coisa de mulher, né? Nada, esse negócio de menstruação, não, gente, é horrível. Eu sei porque eu passei por isso, vocês não têm noção, né? Quanto de dor que é, como é incômodo. Então, a doutora Karine, né, na segunda-feira que vem, vai estar aqui conosco falando, tá bom? Explicando. E aí, Dani, com você agora. Amém. Boa noite, minhas amadas. É um prazer, uma alegria estar aqui. E em todo momento que a Mônica falou, o texto que mais saltou ao meu coração foi Gênesis 18:14, que diz assim: Ô, Acaso para o Dani, Senhor. Oi, Dani, só um oi. minutinho. É que meu esposo está lá no quarto com os meninos. Amor, estão pedindo para trazer Isaac e Ana. Quando a Dani Ah, terminar de orar, traz o Isaac e a Ana aqui para o pessoal ver eles. Jóia, tá bom. Então, em todo momento que Mônica falou, o texto que salva o meu coração é Gênesis 18:14, que diz assim: Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não há. Não há nada difícil para o Senhor. A Mônica teve esses 2 milagres na vida dela. Eu também tive um filho que foi milagre, né? Deus curou dentro do meu ventre. E esse Deus é o mesmo, continua sendo o mesmo. Agora, tem uma coisa que eu queria ressaltar na vida da Mônica, que é muito forte. Ela tem uma intimidade com o Senhor e clamar. O chão para ela é bem pertinho. Então, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que reconhece a dependência do Senhor. Então, por isso que se cumpriu na vida dela, como o Salmo 126, né? Grandes coisas fez o Senhor por eles, né? É verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Porque quem sai andando e chorando, né? Com seus feixes, aliás, com seus molhos, vai voltar com seus feixes. E em tudo isso, eu nunca vi Mônica impedida de fazer algum trabalho, de participar de algum evento da igreja. Em tudo ela queria estar envolvida. O Isaac, desde pequenininho, eu conheci o Isaac logo que chegou, porque numa Santa Ceia, a mãe estava lá com o Isaac pequenininho, participando. Então, a nossa amizade foi mesmo o Senhor que nos apresentou. Mas, assim, é uma amiga que é mais chegada que uma irmã. E a Bíblia fala em Provérbios 17:17, em todo tempo amo um amigo, mas na angústia se faz um irmão.
Então, a nossa amizade, ela teve muitos momentos de angústia, de dor, porque a Bíblia nos ensina a se alegrar com os que se alegram. E isso é fácil. Agora, chorar com os que choram, essa é a parte mesmo do desafio, né? E a Mônica já chorou muito comigo, eu já chorei muito com ela. E foi justamente nas angústias que o Senhor nos fez irmãs, né? E agora eu vou estar orando e esse mesmo Deus, potente, poderoso, magnânimo, que pode todas as coisas, é o mesmo. E nós estamos aqui, somos humanas, limitadas. Mônica ressaltou várias vezes a angústia, a dor, a tristeza, o medo, o pânico. Tudo ela sentiu como um ser humano, mas ela entregava tudo ao Senhor. E o Senhor é aquele, né? Que é aquele que descansa nele, confia nele, o mais ele faz. Então vamos estar orando agora. Amém? Amém. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, damos graças. Tudo que foi dito aqui foi para glorificar, foi para exaltar o teu nome, porque tu podes fazer infinitamente mais do que aquela pessoa que está hoje aqui ouvindo, ou que vai ouvir em algum momento, pode pedir ou imaginar. Aquilo que é impossível para nós é totalmente possível para ti. Portanto, Senhor, visita vidas nesta hora, Senhor. Vidas que estão desacreditadas, vidas que já ouviram muitos nãos, vidas que já ouviram muitas palavras contrárias e que hoje, Senhor, elas acontece com fulano, mas comigo não.